exatamente essa nova vida que é representada no ato do batismo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4 de sua carta, diz: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. Isto, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. É esta a mensagem do batismo, símbolo e representação do novo nascimento. No batismo lembramos a morte para o mundo e a ressurreição para uma nova vida, a ressurreição para Cristo, a ressurreição para a vida eterna. Os irmãos que neste momento descem às águas têm dado sua profissão de fé, têm declarado publicamente que já receberam a Cristo como seu Salvador, e ao serem levados às águas no batismo, testemunham de forma simbólica da transformação que Cristo operou em suas vidas. É com muita alegria que, como igreja, vivemos este momento cumprindo a missão da igreja, que é proclamar este evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu os convido a acompanharem neste instante o ato de batismo desses irmãos que, tendo professado sua fé, descem às águas para publicamente dizer por esse gesto que tem recebido a Cristo como seu Salvador, que tem nele a redenção e a certeza da vida eterna. Ana Luísa, você crê em Cristo como seu Salvador? De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Experiência diferente batizar Letícia. De alguma forma, há quem diga que ela já foi batizada. Ao batizar sua mãe, ela estava grávida de Letícia, com cerca de 3 meses de gestação. Agora, de outra forma, a partir de sua experiência pessoal com Cristo, nós temos a oportunidade de batizá-la. Letícia, você crê em Cristo como seu Salvador? De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mas aquele que me der ouvidos habitará seguramente, e estará descansado do temor do mal. Mariana, você crê em Cristo como seu Salvador? De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te
Te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor te guiará continuamente, guardará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Amém. Natália, você crê em Cristo como seu Salvador? Sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo. Eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus assegura, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deus te abençoe. Eduarda, você crê em Cristo como seu Salvador? Sim. Pois de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Deus te abençoe. É muito bom quando temos a alegria de batizar um casal. Davidson e Renata têm professado sua fé em Cristo Jesus. Juntos descem as águas, como um testemunho de que não apenas suas vidas, mas o seu lar é consagrado ao Senhor. Você crê em Cristo como seu Salvador? Sim, eu creio. Pois de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você crê em Cristo como seu Salvador? Sim, eu creio. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja, te batizo neste instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Irmã Edinalva, a irmã crê em Cristo como seu Salvador? Creio, sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta Igreja,
Te batizo nesse instante em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor Jesus Cristo disse ainda: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Irmã Veridiana, a irmã crê em Cristo como seu Salvador? Sim, eu creio. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo. Eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No livro dos Provérbios somos lembrados de que aquele que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado, livre do temor do mal. Deus abençoe. Pedrinho, você crê em Cristo como seu Salvador? Sim, eu creio. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, e como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vitor, você crê em Cristo como seu Salvador? Sim, creio. Vitor, de acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe. Luana torna-se a partir de hoje membro de nossa congregação Luz da Vida Além Areias, sob a liderança do pastor Samuel, e ao descer as águas, torna-se, portanto, parte dessa família em nossa extensão, ali no bairro de Areias. Você crê em Cristo como seu Salvador? Sim, eu creio. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, te batizo nesse instante, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É o Senhor Jesus que nos assegura: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Leonardo também é ovelha do pastor Samuel, ali em Areias. E na verdade é com muita alegria que nós também procedemos do seu batismo nessa noite. Você crê em Cristo como seu Salvador? Creio sim. De acordo com a sua pública profissão de fé perante a Igreja de Jesus Cristo, eu, como ministro do Evangelho autorizado por esta igreja, te batizo nesse instante em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. As promessas do Senhor sobre nossa vida são eternas, e é Ele quem nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se este momento já é tão significativo e emocionante para nós,
há alguns detalhes que acabam tornando o momento do batismo ainda mais especial. Neste momento, eu tenho a alegria de convidar o pastor Azair para entrar nesse batistério. E ele terá o privilégio e a alegria de batizar Manuela, sua netinha, que neste momento também chega a esse batistério. Uma alegria ímpar, singular. Com ele a palavra nesse instante. Primeiramente, quero agradecer ao pastor Ney a oportunidade que ele me dá de batizar a minha neta nesta noite no batistério desta igreja. Manuela, você crê em Jesus como único Salvador da sua alma? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, minha irmã e minha neta, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E na quarta, seguindo depois da terça-feira, óbvio, às 6 da manhã,
nós teremos aqui o culto matinal, culto de oração, onde nós oramos pelos motivos mais diversos, e esta programação do culto matinal está sob a responsabilidade da Escola Bíblica Dominical. Então, teremos aqui professores e alunos da EBD participando desse culto. Em seguida, teremos um café da manhã e, durante todo o dia, um bazar sob a responsabilidade do grupo Somos Um. Esse bazar é ainda em prol de missões. Então, o que você comprar, toda a renda será revertida para missões. Então, nós temos na terça-feira o culto dos motociclistas, na quarta às 6 da manhã o culto matinal. Lembramos que o mês de maio está chegando, é o mês que nós lembramos a família, o mês da família, que também é um dos valores da nossa igreja, e nesse mês de maio nós comemoramos o Dia das Mães. E nós, como igreja, estamos apelando às mães que deem presentes. Nós estamos nós estamos apoiando a Cristolândia, um projeto que cuida de pessoas ex-viciadas em drogas, falando do amor de Deus, da transformação que Deus dá a eles, e estamos precisando de roupas íntimas, tanto para o público masculino quanto feminino, e pedimos às irmãs, às mães, os pais também podem ajudar, mas as mães, para dar esse presente para essa casa de recuperação. No primeiro domingo, no dia 4 de maio, nós teremos pela manhã a ceia do Senhor. Então todos estão convidados a participar desse momento. É também um momento que nós relembramos o sacrifício de Cristo. Cristo fez na cruz por nós, por amor a nós. Os demais avisos, irmãos, podem consultar o boletim. Lembrando que esse boletim pode ser visto durante a semana. Mas agora nós queremos convidar as pessoas que nos visitam. Inicialmente, aqueles que vieram ver o batismo, tivemos tantos batismos aqui, familiares dos batizandos. Tem alguém presente aí que esteja nos visitando? Fique de pé. Olá, sejam bem-vindos. Vocês receberão um cumprimento de alguém próximo a você. Fique de pé um pouquinho, que vocês receberão um cartão, marcando a sua visita neste culto. E no verso do cartão ele tem um formulário que você pode preencher com seus dados e pode ser entregue a nós no final do culto, ali à saída, que entramos em contato com você, porque o nosso desejo é que você volte aqui mais vezes. Muito obrigado a você. E temos um casal aqui, Lurdinha Duarte, seu esposo Carlos. Ela foi diagramadora do livro Antologia, que será lançado ao final desse culto, e nos alegra com a sua presença. Muito obrigado, que Deus a abençoe, Deus os abençoe. E agora nós, em atitude de oração, nós iniciaremos nosso culto ouvindo o prelúdio.
Peço que a congregação se coloque em pé para o introito bíblico, a palavra de Deus no Salmo 138, versículo 1. Leamos. Graças te dou de todo o meu coração, diante dos deuses, a ti cantarei louvores. Amém. Cantaremos esse cântico onde, através do nosso louvor, nós rendemos graças ao Senhor. Graças dou. E ficaremos em pé até a oração. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador. E te agradecemos por cada um que foi batizado hoje à noite, que confirmou aceitar Jesus como seu Salvador e foi batizado nas águas. Recebe o nosso Deus essa celebração que foi feita para ti. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe tudo que vai ser feito neste culto, porque oramos no nome de Jesus. Amém.
em nosso momento de oração, nós ainda vamos fazer um destaque, não foi feito nos visitantes, mas eu gostaria que os membros da nossa congregação, a congregação Luz da Vida, ficasse de pé, a igreja ver, verificar, são nossos irmãos. Muito obrigado. E convido o pastor Samuel para vir aqui à frente, vir à plataforma, ficar com a gente. Nós temos irmãos nossos que agradecem a Deus, mas pelas bênçãos recebidas, pelos cuidados de Deus. Nós falamos pela manhã, a irmã Floria pedindo orar, está se recuperando de uma cirurgia, agradece a Deus essa recuperação. Nós devemos pedir a Deus que haja na vida de alguns irmãos nossos, Cleiton Cavalcante, Marta, Sheila, Félix Vamor, Ariovaldo Júnior. Ele esteve hospitalizado, mas está em casa, e amanhã começa um novo tratamento de quimioterapia. A irmã Cleonice Melo está em casa. Devemos orar pela recuperação de Isabel Azevedo, de Luizinho, e também devemos continuar orando por Rinaldo e Carminha Albuquerque, pela sua saúde. Alguns irmãos já leram no boletim, tiveram hoje pela manhã, sabem que nossa igreja esta semana, sofreu um pouco com a perda de pela tristeza de alguns familiares ligados à nossa igreja. Faleceu no domingo, irmão Taylor Assete. Na segunda-feira, João Vitor Rocha, ele é irmão de um surdo aqui da nossa igreja. Devemos orar pela família do irmão Taylor, de Manuel e Gláucia. Faleceu na quarta-feira Margarida Barros, a esposa de Joesil Barros. E também na quarta-feira faleceu Carmelita Silva, a mãe da irmã Liz, da irmã Leda e Marina, que são membros aqui da nossa igreja. Ela era membro da Igreja Batista do Cajueiro, em Cajueiro, primeira Igreja Batista em Cajueiro. E hoje faleceu o irmão da irmã Maria Santos, esposa do pastor Roberto Santos. Então são famílias ligadas à nossa igreja, que devemos orar para que Deus dê o conforto e o consolo a elas, além dos batizados agora membros da nossa igreja, para que nós possamos ajudá-los continuar ajudando nessa caminhada, na segunda fase. E eu gostaria de chamar aqui à frente um irmão nosso que hoje aniversaria, e nós já ouvimos alguns arranjos dele no culto da manhã e no culto da noite. É irmão Vitor Gran. Ele aniversaria hoje, ele é o coordenador dos adolescentes, e gostaria de chamar o presidente dos adolescentes para passar às suas mãos uma lembrança, dar mensagem para ele, certo? Para que a minha oração ontem, lá na programação dos adolescentes, é que ele continuasse crescendo, que ele continue crescendo, porque nós chamamos de Vitor Gran, então ele já tem parte do nome, e que Deus continue ajudando no seu crescimento. Convido o pastor Samuel, convido a igreja a colocar-se de pé, convido o pastor Samuel para fazer essa oração, agradecendo a vida do irmão Vitor, pedindo pelas famílias enlutadas, pelos irmãos que estão enfermos e também pelos batizandos. Grande Deus, eterno Pai, somos gratos, Senhor, por estarmos em Tua casa nesta noite, reunidos para louvarmos e engrandecermos o Teu nome. Nesse momento, ó Deus, nós queremos agradecer pela vida do Teu servo Vitor, ó Deus, que Tu tens abençoado, Senhor. Pedimos, Senhor, que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre a sua vida e que Ele continue, Senhor, empenhados na Tua obra, fazendo o Teu trabalho. Tu conheces, ó Deus, os nossos corações, Tu conheces, Senhor, o nosso íntimo,
E nós estamos colocando em Tuas mãos, Senhor, todas essas necessidades, Pai. Estamos colocando, ó Deus, as famílias enlutadas, ó Pai, que Tu estejas confortando, estejas dando a força necessária para a continuidade de suas vidas, que Tu estejas, ó Deus, mostrando que estás presente com a Tua mão sobre cada família que aqui foi citada, ó Deus. Pedimos, ó Deus, por cada servo Teu que neste momento está precisando da Tua ajuda. Tu que és o médico dos médicos, Tu que és Senhor dos senhores, Tu que tens em Tuas mãos a solução. Estamos, ó Deus, pedindo as Tuas bênçãos, Teu conforto, Tua sabedoria, Tua solução, e que Tu estejas, ó Pai, respondendo as nossas orações no Teu tempo e segundo a Tua vontade. Nós Te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eu preciso estudar mais regência, viu? Porque o Apolônio está tocando muito bem. Neste momento, convidamos os irmãos diáconos e diaconisas para o momento do recolhimento dos dízimos e ofertas que o povo de Deus traz para o mantimento dos trabalhos nesta igreja. E enquanto também o coro de adolescentes se posiciona, nós faremos a leitura de um texto no livro de Salmos que me chamou a atenção, porque certamente é de todos conhecido que existe um pensamento de que o dízimo não é um mandamento, era apenas uma ordenança do Velho Testamento, e que no Novo Testamento esse mandamento desapareceu. Mas não vamos entrar nessa questão agora. De fato, é uma ordenança que Deus nos dá, e sobretudo é mais do que uma ordenança, é a consciência de que o trabalho que é desenvolvido aqui na terra, visando aos frutos no reino de Deus, no reino futuro, é de nossa inteira responsabilidade. E o livro de Salmos nos mostra uma passagem em que podemos tirar uma preciosa lição nesse contexto. Precisamos ponderar e sondar o que vai no nosso coração ao dizimar e ao ofertar. Diz a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 78, versos 9 a 10, 35 e 37. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto.
Convidamos para oração, dedicação, o irmão diácono Ismael Sidrônio. E lemos também no livro de Salmos, capítulo 101, verso 6, o seguinte: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas levantados. E mais uma vez te pedimos desculpa pelo pouco que ofertamos em relação ao muito que tu fizestes por nós. Tem sempre misericórdia do teu povo. Ajuda-nos a aplicar bem esses recursos. Nós te pedimos, nós te agradecemos tudo. Em nome de Jesus. Amém. Convidamos o pastor Azair para estar aqui conosco, aqui à frente. Convite do nosso pastor Ney. Vamos fazer em pé a leitura bíblica responsiva em Salmo 40, versículos de 1 a 5. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Pois na minha boca um cântico novo, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que faz o Senhor a sua confiança e que não atenta para os sofridos, nem para as apostas das mentirosas. Muitas são, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e os teus pensamentos para conosco. Ninguém há de que se possa comparar a ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Amém. Podeis se assentar. Descansando no poder de Deus,
Na ocasião em que celebramos batismos, é meu desejo compartilhar numa breve reflexão nesta noite algumas considerações a respeito do significado do ato do batismo, ou mais precisamente a respeito das implicações daquilo que é representado e simbolizado no batismo. O texto que li, encontrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, em seu versículo 4, diz o seguinte: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Vida nova. Ao escrever aos Coríntios, em sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 17, num texto bastante conhecido, o apóstolo Paulo volta a falar sobre isto, e diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova vida, nova criatura, tudo se fez novo. Voltamos então a um dos temas tratados por Jesus Cristo, no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Todas as vezes que eu leio este texto, eu me lembro de uma experiência que gostaria de compartilhar. Alguns irmãos já me ouviram contar essa experiência inusitada. Já são mais de 20 anos, eu era pastor de uma outra igreja, e havia um jovem que fazia parte, que frequentava a igreja, mas que em determinada idade da sua juventude começou a apresentar alguns problemas mentais, alguns desvios mentais. E um jovem que nós acompanhamos, algumas vezes tinha crises mais graves, outras vezes crises mais amenas, estava permanentemente sob medicação. Quando estava bem, muito integrado na igreja, tinha entre características o fato de memorizar textos imensos das Escrituras, gostava de memorizar textos bíblicos, e de vez em quando, pelo seu comportamento, começávamos a perceber que algo estava afetado em seu modo de se comportar. Nem sempre isso aparecia facilmente, às vezes demorava um pouquinho, mas então começávamos a perceber. Num dia, culto de oração, oportunidade para alguns irmãos recitarem um texto bíblico, eis que ele se levanta e começa a recitar João 3. E começa então dizendo: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu: burro. Na verdade, Jesus não disse isso, mas aquele jovem, em sua mentalidade um tanto diferente, achou que Jesus devia ter dito, e aí, em seu recitativo do texto, resolveu inserir esse pequeno detalhe. Fui obrigado a achar que se Jesus não disse, pensou, porque na verdade, um pouquinho mais adiante, no versículo 5, Jesus diz, aliás, mais adiante, no versículo 10, Jesus diz: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Ou seja, Jesus provavelmente pensou isso, ele não estava tão equivocado assim. Jesus não disse isso, mas a verdade é que Jesus encontrou em Nicodemos uma dificuldade para entender do que ele estava falando. Nicodemos não conseguiu perceber que Jesus falava de novo nascimento, não como uma experiência biológica, mas como uma experiência espiritual. Jesus falava de uma vida nova,
não a partir de uma experiência humana de voltar ao ventre materno, que nos seria absolutamente impossível, mas uma experiência de transformação espiritual, que pode ocorrer a partir de um encontro pessoal com Cristo Jesus. O nascer de novo, ao qual Jesus se referia, tem a mesma ideia da novidade de vida mencionada por Paulo na carta aos Romanos, ou da declaração nova criatura é, mencionada por Paulo na carta aos Coríntios. A verdade é que nós descobrimos nas Escrituras que a imagem que melhor descreve, que melhor reflete e que melhor apresenta a experiência do encontro com Cristo é um novo nascimento. É nascer de novo. É começar uma nova vida, é começar uma nova história, uma nova caminhada, na qual de fato as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Refletindo um pouco sobre isso, vamos descobrir que as Escrituras nos apresentam algumas verdades muito interessantes a respeito desse novo nascimento, dessa nova vida proposta por Jesus. Alguns elementos que estão incluídos na proposta de nova vida e novo nascimento. Eu queria mencionar algumas delas e caminhar com isso com vocês. Por exemplo, Jesus lembra no capítulo 8 do Evangelho segundo João, que essa vida nova proposta por ele é uma vida marcada pela liberdade. E ele diz no versículo 31 de João 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como acontece com Nicodemos, aqueles que o escutam não conseguem entender do que ele está falando, e questionam as palavras de Jesus. Somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livres? Jesus então lhes responde que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Isto faz com que estejam incluídos na situação de escravos todos os seres humanos. A palavra de Deus claramente nos lembra que todos pecaram, todos somos pecadores, todos somos falhos, todos nos desviamos do perfeito projeto de Deus, todos nos afastamos de sua vontade sublime, e por isso somos pecadores. Lembra então Jesus que o pecado escraviza. Por isso, ele prossegue lá no versículo 36, ele vai dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nascer de novo significa experimentar a vitória sobre a escravidão do pecado. Significa deixar de ser escravizados pelo pecado para ter a possibilidade de vencer o pecado, a possibilidade de superar a tentação. A palavra de Deus descreve isso dizendo que o diabo, nosso adversário, anda em redor de nós, tentando nos derrubar e nos destruir. Mas agora não somos mais seus servos, não somos mais escravos do pecado, porque o Filho de Deus nos libertou. Essa nova vida é marcada pela liberdade. Mas há uma outra coisa que aprendemos a respeito dessa nova vida. De acordo com as Escrituras, essa nova vida implica numa nova filiação. O capítulo 1 do Evangelho segundo João, em seu versículo 12, diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. O direito de serem feitos filhos de Deus. Eu sei que algumas vezes somos tentados a achar que todos os seres criados por Deus podem ser chamados filhos de Deus. A verdade é que o pecado nos tirou esse status, nos tirou esta condição. Lembra-se do filho pródigo, daquele filho que deixou a casa do pai, abandonou a casa do pai, consumiu toda a sua herança numa vida dissoluta, e volta à casa do pai na expectativa de, por generosidade do pai, ele ser recebido como um dos seus empregados. Jamais ousaria requerer a condição de filho, porque esse direito havia sido perdido. Mas aquele pai recebe o filho de volta, e manda que lhe coloquem um anel no dedo, símbolo da filiação. Pedem que lhe tragam roupas novas, sandálias para os seus pés, e promove uma grande celebração. E diz, porque este meu filho
estava morto e reviveu, achava-se perdido e foi encontrado. Na verdade, em Cristo Jesus nós somos recebidos como filhos. Para entendermos melhor isso, Paulo usa a expressão adoção. Talvez para a gente entender que essa condição de filho nos é concedida. E ao escrever aos Romanos no capítulo 8, versículo 15, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E Paulo aqui usa a mesma expressão empregada por Jesus na oração do Pai Nosso, quando em parte do Sermão do Monte, Jesus diz: portanto vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, e ali emprega justamente a palavra Abba, a palavra aramaica, aprendida pela criancinha que ao começar a falar, aprendi entre as primeiras coisas a dizer Abba, Pai, Ima, Mãe. Nós fomos adotados, e como crianças podemos nos aproximar do Pai, podemos nos aproximar de Deus e clamar Abba, Pai, meu Pai próximo, meu Pai querido, meu Pai que se importa comigo, meu Pai que cuida de mim, meu Pai que se empenha em me proporcionar aquilo de que necessito. Ao escrever aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 5, o apóstolo Paulo fala do que Jesus fez por nós, e diz que o que Jesus fez foi para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Entende agora por que Jesus faz questão de usar a expressão nascer de novo? É vida nova sim, é nova história sim. Nós não éramos filhos, fomos tornados filhos, fomos adotados, fomos recebidos como filhos de Deus, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nessa nova vida nós encontramos liberdade, nessa nova vida encontramos filiação, mas não apenas isso, nessa nova vida encontramos perdão. É interessante perceber que o filho pródigo que volta à casa do pai não tem lançados sobre ele os seus pecados, não tem de imediato a cobrança dos seus erros, dos quais ele estava plenamente consciente. Ao retornar à casa do pai, ele recebe o abraço de quem perdoa, e descobrimos então que é justamente por isso que o Filho de Deus veio ao mundo, e é para isso que o Filho de Deus foi à cruz, para pelo derramamento do seu sangue, lavar os nossos pecados. Já na profecia de Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, ele dizia que por suas pisaduras, por seu sofrimento, nós fomos sarados. Ele levou sobre si, ele assumiu a culpa e o peso dos nossos pecados. Por isso, em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7, João diz: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É quando aparece uma das imagens mais preciosas das Escrituras, a imagem da misericórdia de Deus. Já o profeta Jeremias falava no livro das Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, que essas misericórdias se renovam a cada manhã. São essas misericórdias que nos proporcionam o perdão, são essas misericórdias que faz com que o sangue de Cristo lave os nossos corações, são essas misericórdias que tornaram possível o sacrifício de Cristo como expiação pelos nossos pecados. E assim o castigo que nos traz a paz, diz o profeta Isaías, estava sobre ele.
Entendemos então que ao nos tornarmos nova criatura em Cristo Jesus, e ao nascermos de novo, os nossos pecados são perdoados. Deus chega a dizer que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles serão tornados como a branca lã. Deus chega a dizer que jamais se lembrará dos nossos pecados. Chega a afirmar que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar. Imagens que claramente nos mostram que ao encontrarmos a Cristo e ao nascermos de novo nele, os nossos pecados são tirados de sobre nossos ombros, porque somos lavados com o seu sangue. Daí as palavras de Paulo: as coisas velhas já passaram. O peso do pecado que havia sobre nossos ombros é tirado de sobre nós pelo ato de Cristo. Mas é interessante perceber que ao nascermos de novo, não apenas temos os nossos pecados perdoados, mas com os pecados perdoados nós temos a absolvição. Sim, porque o pecado condena. O salário do pecado é a morte. Como pecadores, não apenas fomos distanciados de Deus, mas fomos condenados. Condenados à separação eterna de Deus, condenados à morte eterna. Aquilo que nós encontramos nas Escrituras chamado de inferno, sofrimento eterno, distante de Deus. É a descrição clara de nosso futuro e do nosso destino, uma vez dominados pelo pecado e por ele escravizados, porque o salário do pecado é a morte. Mas o mesmo Cristo que nos perdoa é o Cristo que com o seu perdão nos isenta do peso e da condenação do pecado. E ao escrever aos Romanos no capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entende? Nenhuma condenação há. Estávamos sim condenados, éramos sim condenados. O pecado que nos escravizava e que nos fazia devedores diante de Deus era o pecado que tinha como efeito e como resultado a condenação eterna. Nascemos de novo. Nessa nova vida, os pecados foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus. E agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, esse novo nascimento inclui a liberdade. Esse novo nascimento inclui a filiação. Esse novo nascimento inclui o perdão dos nossos pecados. Esse novo nascimento inclui a absolvição da condenação que nos era devida. Esse novo nascimento nos proporciona paz. Paz. E é interessante que Jesus fala da paz e diz que a paz que ele traz não é como a paz que o mundo dá. E ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em outro momento ele diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo explica um pouco melhor o elemento distintivo dessa paz, ao dizer, ao escrever aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, que tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós entendemos melhor o que Paulo está querendo dizer. Em Jesus Cristo nós temos paz com Deus, nossa relação com Deus é restaurada, e a paz com Deus não se compara a qualquer outra paz ou tranquilidade que o mundo possa nos proporcionar, porque toda bonança, tranquilidade ou paz que o mundo possa prometer será sempre superficial, será sempre transitória, será sempre frágil, será sempre dependente das circunstâncias. A paz a qual Jesus se refere é a paz que está presente em nossa relação com Deus, a paz que nos outorga segurança, a paz que nos outorga confiança. E é por isso que essa paz é mencionada como a paz que excede a todo o entendimento,
porque às vezes não é possível explicá-la. É curioso perceber que algumas vezes essa paz inunda o nosso coração, mesmo quando as circunstâncias nos são incrivelmente adversas. Mesmo quando a dificuldade bate à nossa porta, nós podemos experimentar essa paz, que passa a existir em nós, a partir do novo nascimento, da nova vida que temos em Cristo Jesus. Só nele e só através do novo nascimento passamos a experimentar essa paz. Finalmente, há uma outra coisa que esse novo nascimento nos outorga. Somos libertos do nosso pecado, fomos adotados como filhos de Deus, recebemos o perdão dos nossos pecados e a isenção de nossa condenação, temos paz com Deus, a paz que inunda o nosso coração. Mas a palavra de Deus nos diz ainda que o novo nascimento nos proporciona herança, uma herança eterna. Da mesma forma que a Bíblia diz que nós somos tornados filhos de Deus, diz também que fomos tornados herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, de condenados a herdeiros. Se éramos condenados pelos nossos pecados, nós agora passamos a ser herdeiros da vida eterna. Por isso Paulo explica tão bem, um dos textos de que mais gosto no Novo Testamento, na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, Paulo explica exatamente o que ocorre, e ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, não apenas fomos isentos da condenação do pecado, mas recebemos a certeza da vida eterna. No capítulo 3 do Evangelho segundo João, lemos: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. No capítulo 5 do Evangelho segundo João, versículo 24, o próprio Jesus diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E ainda no capítulo 6, versículo 47 do mesmo Evangelho segundo João, Jesus diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Consegue perceber agora a dádiva extraordinária do novo nascimento? Entende agora tudo quanto esse novo nascimento pode nos proporcionar? Entende agora porque essa nova vida é para ser celebrada? Essa nova vida é para ser vivida com alegria de coração e com uma tremenda gratidão em nossas almas. Entende agora porque, totalmente transformados, nós só podemos dizer como Paulo, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, escravidão, culpa, condenação, abandono, falta de paz, essas coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, porque agora fomos perdoados, isentos de nossa culpa e da condenação, recebidos como filhos de Deus, tendo paz em nossa relação com Deus e paz em nossas almas. Fomos libertos da escravidão, do pecado, e fomos tornados herdeiros da vida eterna. Quanta riqueza naquilo que Jesus chama de novo nascimento. Mas é interessante perceber que tudo isso somente é possível se nascemos de novo. E você deve ter percebido que há algo comum a todos esses textos que mencionei. Todas essas promessas apresentam um detalhe em comum.
Todas estas coisas são possíveis em Cristo Jesus. Só Cristo nos proporciona o novo nascimento. Só Cristo nos traz nova vida. Só Cristo nos liberta, nos traz perdão, nos traz paz, nos isenta da condenação, nos une ao Pai e nos torna herdeiros da vida eterna. Só Cristo nos proporciona o novo nascimento. Eu repetiria para você nessa noite as palavras de Jesus ditas a Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Qual a sua resposta? Como Nicodemos, você vai tentar fugir da verdade, tentando encontrar explicações alternativas. Isso não é possível, eu não posso voltar ao ventre de minha mãe. Como tantos, você vai insistir em rejeitar aquilo que Jesus pode proporcionar? Ou você está pronto a permitir que Jesus transforme a sua vida? Uma transformação tão grande que a melhor imagem para refletir o que Cristo faz em nós é a imagem de um novo nascimento. Por isso a imagem do batismo. Fomos sepultados. O antigo homem morreu. Um novo homem surgiu. Filho de Deus, em paz com Ele, perdoado, liberto e feito herdeiro da vida eterna. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesse instante. Eu quero dirigir uma pergunta a todos quantos estão presentes aqui. Eu quero primeiro me dirigir a você que já viveu a experiência do novo nascimento. Eu quero lhe perguntar nessa noite se você tem vivido intensamente essa nova vida em Cristo Jesus. Se você tem expresso ao longo de sua vida toda a alegria e toda a satisfação de ter sido alcançado pelo amor de Cristo e ter sido totalmente transformado por esse amor. Será que você tem se apercebido do quanto Cristo fez por você? Do quanto Cristo tem lhe proporcionado? Ah, como eu gostaria que, conscientes do que significa o novo nascimento, vivêssemos intensamente essa nova vida que há em Cristo Jesus. Mas eu quero também me dirigir a você que está presente aqui nesta noite e que ainda não entregou sua vida a Jesus. Tem ouvido falar sobre Ele, sabe a seu respeito, mas você ainda não experimentou esse novo nascimento, que é possível quando abrimos o nosso coração para Ele. Eu quero lhe dizer nessa noite que Jesus quer entrar em seu coração, Jesus quer fazer parte de sua vida, mas isso somente acontecerá se você abrir a porta do seu coração, para que Jesus entre em sua vida, para que Jesus faça parte do seu viver. E enquanto todos estão de cabeça baixa, eu quero perguntar se é o seu desejo entregar sua vida a Jesus agora, abrir o seu coração para Ele agora, permitir que Jesus transforme a sua vida e começar uma nova história, começar uma nova caminhada, deixando para trás as coisas que precisam ser abandonadas, para viver uma nova caminhada com Cristo Jesus, experimentando tudo quanto Ele e só Ele pode proporcionar. E se você deseja neste instante abrir o seu coração para Jesus, eu vou pedir a você que faça um gesto, que levante sua mão onde você estiver. Eu quero ver daqui, porque eu quero orar por sua vida. Eu queria que você levantasse sua mão dizendo com esse gesto: eu quero receber a Jesus agora. Eu quero experimentar o que Jesus tem para mim. Eu quero ter Jesus como meu Salvador. Deus abençoe você, Deus abençoe. Pode baixar a mão. Outra pessoa, levante sua mão dizendo: eu quero começar essa nova vida.
Eu quero começar essa vida que me traz o perdão, que me traz a libertação, que me traz paz, que me faz filho de Deus, que me torna herdeiro da vida eterna. Quero experimentar isso agora? Levante sua mão. Há mais alguém? Onde você estiver, levante sua mão, corajosamente. Levante sua mão. Deus te abençoe. Eu vejo ali na galeria. Deus te abençoe. 2 mãos se erguem ali. Deus te abençoe. A outra pessoa quer aceitar a Cristo neste instante. Levante sua mão. Onde você estiver, qualquer outra pessoa, a semelhança dessas 3 mãos que se ergueram. Há mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Levante sua mão também. Pode baixar a mão. A outra pessoa. Uma quinta pessoa que nesse instante quer dizer: eu quero experimentar a nova vida que há em Jesus Cristo. Eu quero viver essa vida. Eu quero experimentar essa vida. Eu quero receber o que Cristo trouxe para mim. Há mais alguém? Há mais alguém? Corajosamente, levante sua mão. Onde você estiver. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu não quero insistir muito, mas é possível que ainda haja alguém aqui que precisa dar esse passo. Deus conhece o seu coração. Deus está falando a sua vida. Se você precisa nascer de novo, é hora de fazer isso agora. Levante sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém que nesse momento abre seu coração para Jesus? Há mais alguém? Há mais alguém? Deixe-me fazer uma pergunta. É possível que talvez você esteja aqui nesta noite e já conhece a Cristo, mas tem se distanciado dos caminhos de Cristo e tem perdido a oportunidade de viver a plenitude dessa vida que Jesus outorga. E você quer dizer neste momento: eu quero voltar, eu quero me aproximar de Cristo, eu quero aproveitar o que Cristo tem para mim, eu quero caminhar com Ele, porque eu tenho me distanciado dEle e da sua vontade. Eu quero me reconciliar com Cristo agora. Há alguém assim? Levante sua mão. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aquela mão que se ergue, outra mão lá atrás, mais 2 mãos ali. Deus abençoe a vocês. Há mais alguém que nesse momento quer se reconciliar com Cristo? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém que nesse momento quer se reconciliar com Cristo? Deus te abençoe. Outra mão ali atrás. Deus te abençoe. Há mais alguém que nesse momento quer reafirmar seu compromisso com Cristo, quer voltar a caminhar com Ele? Há mais alguém? Há mais alguém? Nós vamos cantar suavemente a primeira estrofe desse hino. Este hino diz que Jesus quer entrar hoje em teu coração. E enquanto nós cantamos a primeira estrofe deste hino, eu vou esperar que alguém que ainda não levantou a sua mão faça isto. E enquanto nós cantamos, você pode levantar a sua mão onde você estiver, dizendo também o seu desejo, de sua disposição para entregar a sua vida a Jesus. Jesus quer entrar hoje em teu coração. Ele quer entrar para ficar para sempre. Você quer recebê-lo agora? Levante sua mão. Há mais alguém? Há mais alguém? Nada impede a Cristo de lhe dar o perdão que Ele quer conceder. Mas isso vai acontecer quando você deixar que Jesus entre em sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. A outra pessoa? Já muitas vezes a porta esperou e agora Ele volta a bater. Jesus está insistindo para que você abra o coração para Ele. Há mais alguém? Há mais alguém? Ele quer te dar salvação, paz e amor. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Antes de cantarmos a segunda estrofe, eu quero perguntar mais uma vez: há mais alguém que nesse instante quer entregar a sua vida a Jesus, que não levantou a sua mão, quer fazê-lo agora? Levante sua mão onde você estiver. Pela última vez quero fazer esta pergunta: há mais alguém?
ou alguém que quer se reconciliar com Cristo, agora levante sua mão, onde você estiver. Deus te abençoe. Uma outra mão se ergue ali. Há mais alguém? Nós vamos ficar de pé agora e nós vamos cantar. Mas eu gostaria muito, muito de orar com todos vocês que levantaram sua mão. E eu queria muito lhes pedir que viessem até aqui, para que a gente pudesse orar junto aqui à frente. E eu desci para isso, para que pudesse estar mais próximo aqui. Então, por favor, enquanto nós cantamos, pode deixar o seu lugar para vir até aqui. Você que está na galeria, pode vir. Eu vou esperar por você. Você que está aqui embaixo, pode vir. Se quiser que alguém da igreja o acompanhe, eu sei que ele o fará com toda alegria. Mas venha até aqui. Todos vocês que levantaram a mão, sem exceção, todos vocês. Deixe o seu lugar, venham até aqui. Vou pedir aos pastores que me ajudem aqui, recebendo também esses irmãos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus te abençoe. Fique aqui ao meu lado. Pode deixar o seu lugar, pode vir aqui à frente, pode vir. Você que levantou sua mão, está na galeria, está aqui embaixo, pode vir. Estou esperando por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Se abris a porta do teu coração e o convidares a entrar, Jesus te dará seu divino perdão. Entregue sua vida a Jesus nesse instante. Deixe seu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você aqui. Pode vir. Você que se reconcilia com Cristo, você que aceitou a Cristo como seu Salvador. Pode vir, vem aqui à frente. Há mais alguém? Pode vir. Deixe seu lugar, vem aqui à frente. Jesus quer te dar salvação, paz e amor. Há mais alguém que levantou a sua mão, que não veio aqui à frente, está no seu lugar ainda? Eu sei que talvez seja difícil ter a coragem que esse grupo teve de nessa multidão sair do seu lugar. Eu sei que não é fácil, mas aproveite essa oportunidade, venha até aqui. Eu quero ter a alegria de orar com você. Pode pedir a alguém que está ao seu lado para acompanhá-lo. Deixe seu lugar, venha aqui à frente. Ou mesmo que você não tenha erguido sua mão, se é seu desejo nesse instante entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar-se com Ele, nós esperamos por você. Pode vir. Será uma alegria poder orar ao seu lado, orar com você, colocar a sua vida diante do Senhor. Há mais alguém? Pode vir, deixe seu lugar, venha aqui à frente, venha, não deixe passar essa oportunidade. Será que Jesus tem falado muitas vezes? E Ele volta a falar ao seu coração agora. Entregue sua vida a Jesus nesse instante. Há mais alguém que quer vir aqui, quer se juntar a esse grupo que está aqui à frente, esse lindo grupo? Há mais alguém? Pode deixar o seu lugar. Acredite, tudo quanto Jesus nos outorga e nos proporciona só é possível quando nós abrimos a porta do nosso coração para Ele. E aí nós nascemos de novo. Nós começamos uma nova história, uma nova caminhada.
em que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vocês poderiam conversar com qualquer um dos que estão presentes aqui, que já entregaram sua vida a Jesus, e eles diriam para vocês a mesma coisa. Só Cristo pode nos trazer uma nova vida, uma vida na qual somos filhos de Deus, temos paz em nosso coração e temos a certeza da vida eterna. Nós vamos orar ao Senhor. Se enquanto nós oramos você quiser se juntar a este grupo, pode vir. Nós queremos que você não perca a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Por isso, enquanto nós oramos, se você desejar, pode vir aqui à frente e juntamente com esse grupo que já está aqui, dizer do seu desejo de entregar a sua vida a Jesus ou de se reconciliar com Ele. Vamos orar. Pai querido, nosso coração se enche de alegria. Enche-se de alegria, Pai, por tudo quanto Jesus Cristo fez por nós, por tudo quanto Ele nos outorga, mesmo sabendo que nós não merecemos. Como somos gratos pelo sacrifício de Cristo, somos gratos pela paz que Ele derrama em nossos corações, somos gratos pelo perdão dos nossos pecados, somos gratos pela vida eterna que nele encontramos. E agora, Pai, nós te agradecemos pela alegria de ver pessoas abrindo o seu coração para Jesus. Ó Pai, se aprendemos na Tua palavra que há festa no céu quando um pecador se arrepende, ó Pai, quanta celebração nesta noite. E isto alegra o nosso coração, Pai. E nós queremos colocar cada uma destas vidas nas Tuas mãos. Tu conheces cada coração. E eu te peço, Pai, que esses nomes sejam escritos no Teu livro. Que a salvação dessas vidas seja selada com o Teu Santo Espírito, e que a partir desse instante nasçam de novo e comecem uma nova vida, na qual as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ó Pai, dirige essas vidas, coloco nas Tuas mãos as vidas desses que se reconciliam com Cristo. Tu conheces também o seu coração e a sua história. Eu peço, Pai, que a Tua bênção esteja sobre eles, que Tu os abençoes, que Tu cuides de cada um, que Tu não permitas, Pai, que se distanciem da Tua vontade maravilhosa, mas que essas vidas sejam conduzidas por Ti. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu queria pedir a vocês que estão aqui à frente uma coisa. Queria muito que vocês se sentassem nesses primeiros bancos, estão reservados para vocês, só até o final do culto, depois vocês voltam para os seus lugares, mas permaneçam aqui nesses primeiros bancos até o final do culto. Nós estamos já quase terminando. Podem sentar aqui nesses bancos, tem lugar suficiente para todo mundo aí. O grupo já abriu espaço para vocês, podem se sentar aí e aguardar. Não voltem para o seu lugar ainda, depois você voltará para o seu lugar, mas eu queria que você permanecesse aí juntamente com este grupo. Eu quero ainda fazer mais um convite. Talvez você esteja aí no seu lugar e não teve coragem de vir aqui à frente. Eu sei que não é fácil fazer o que este lindo grupo fez, mas eu vou lhe dar mais uma chance. No banco onde você está sentado há um cartão em frente onde está escrito minha decisão, e você pode preencher esse cartão com os seus dados e falar da sua decisão de entregar a sua vida a Jesus, ou de se reconciliar com Ele, e entregar esse cartão aos pastores à saída desse templo. Você pode fazer isso. Se você nos acompanha à distância, através do rádio, através da internet, não deixe passar essa oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Faça-o agora. Entre em contato conosco pelo chat, por telefone, diga do seu desejo de entregar a sua vida a Jesus, e nós queremos acompanhá-lo em oração, nessa nova vida e nessa nova caminhada com Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar a todos, que o Senhor traga essa paz que só Ele pode proporcionar a todos nós. Nós estamos chegando ao final deste culto, mas há algumas coisinhas que precisamos fazer antes de terminar este culto. Nós estamos encerrando as celebrações dos 91 anos de nossa igreja, e eu quero neste momento convidar para estarem aqui à frente a irmã Leni Amorim, o irmão Fernando Mendonça. Eu queria que esses dois irmãos estivessem aqui à frente. Isso porque assim que terminarmos este culto, nós vamos ali atrás para o Salão Edésio Guerra, para o lançamento do livro Antologia dos 90 anos da Capunga. E esses dois irmãos foram os organizadores desse texto. Na verdade, organizaram esse material, esse acervo de textos escritos por escritores da Capunga.
lançado agora, porque precisávamos que o registro dos 90 anos fosse incluído. Então não dava para lançar no ano passado, deixamos para lançar agora. Mas é o registro da celebração dos 90 anos de nossa igreja. Quero agradecer a toda a Comissão de Arte e Cultura, e queria que os membros da comissão se colocassem de pé onde estão, membros da Comissão de Arte e Cultura que estão presentes aqui. Temos alguns membros, o professor Iraci está ali, temos o doutor Cláudio, temos alguns irmãos, então, que fazem parte dessa comissão. Nossa gratidão a vocês por seu trabalho, por sua dedicação, por seu empenho, para que essa obra nascesse e pudesse ser lançada hoje à noite. Eu pediria também, nesse instante, a todos os escritores que têm alguma obra sua incluída no livro, que ficassem de pé também. Temos alguns escritores presentes, alguns deles já não estão mais entre nós, já estão com o Senhor, mas aqui estão alguns dos escritores que são autores dos textos incluídos na antologia. Nossos parabéns a vocês, nós nos orgulhamos do seu trabalho, nós nos alegramos com o seu trabalho, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado por esse presente que vocês dão à igreja, presente ainda dos 90 anos da igreja, mas entregues nesta ocasião. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Podem se sentar. Eu só vou pedir a Leni e a Fernando que permaneçam aqui à frente até o final deste culto. Nós queremos, na oração final, colocá-los diante do Senhor também. Mas o último ato deste culto será nossa gratidão e nossos parabéns aos irmãos que foram batizados nesta noite. Então eu gostaria de pedir que rapidamente eles viessem aqui à frente, acompanhados de seus familiares, para receberem esta lembrança do dia do seu batismo. Os juniores receberão a Bíblia, Valores de Vida, e os demais receberão um exemplar da Bíblia Sagrada. Eu quero pedir aos pastores que me ajudem fazendo a entrega aqui. Esse é para Mariana, esse é para Pedro Henrique, esse é para... Não, esse aqui é seu. Esse é de Manuela. Pastor Azaí vai fazer a entrega da Bíblia de sua netinha. Ana Luísa. Letícia Ellen. Eduarda. Vitor Mateus. Natália Santos. Natália está aqui. Davidson. Renata. Veridiana. Mariana Cabral. Mariana Cabral. Edinalva. Uma Edinalva aqui. Yasmin. Yasmin. Daniele. Daniele. Eu pediria também aos dois irmãos que foram batizados da congregação Luz da Vida para receberem das mãos do pastor Samuel também exemplares da Bíblia. Eu queria convidar agora os que foram batizados que permanecessem aqui à frente. Todo mundo aqui à frente com seus familiares. Queremos encerrar este culto com uma grande celebração. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos encerrar este culto e vamos fazê-lo expressando nossa gratidão a Deus por este momento.
Queremos agradecer a todos os irmãos que se empenharam para que tivéssemos essa grande celebração. Nossa gratidão especial ao Grupo Fous, que nos ajudou com a música do culto desta noite. E nós queremos, nesse instante, expressar toda a nossa alegria e, como igreja, receber esses novos irmãos que a partir desse instante passam a fazer parte da família que carinhosamente chamamos de família capunguense. Queria convidar Leni e Fernando para estarem aqui ao meu lado para essa oração final, dizendo aos irmãos que ao sairmos daqui, nós iremos para o Salão Edésio Guerra, teremos o lançamento da antologia dos 90 anos, aqueles que desejarem poderão adquirir e já levar também autógrafos de alguns dos escritores presentes aqui. Nós vamos orar nesse instante. Faltou ainda entregar... Não, todo mundo recebeu, creio que todo mundo recebeu. Nós vamos orar. Eu queria que vocês que foram batizados permanecessem aqui à frente com suas famílias, porque ao invés de todos sairmos, eu queria que os irmãos que pudessem também viessem abraçá-los após este culto e após o término deste culto, e parabenizá-los, dar as boas-vindas, dizer da nossa alegria em tê-los como parte de nossa família. Vamos orar. Pai querido, recebe a nossa gratidão, agora particularmente pela vida da irmã Leni Amorim, do irmão Fernando Mendonça, a bênção que eles têm sido para nós, a contribuição que eles têm dado à história dessa igreja, e particularmente nessa obra da antologia. Muito obrigado por seu empenho, por seu trabalho, por sua dedicação, por seu sacrifício. Muito obrigado, Senhor, porque suas vidas têm sido instrumento nas tuas mãos. Continua a abençoá-los e a cuidar deles, derramando da tua graça, do teu amor, do teu poder sobre as suas vidas. Agora recebe nossa gratidão também pelas vidas de nossos irmãos batizados. Oh Pai, como é bom recebê-los nessa família, como é bom celebrar com eles o registro simbólico do novo nascimento em Cristo Jesus. E agora, Pai, que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se sentar. Excepcionalmente, nós os pastores não iremos até a porta, porque nós queremos abraçar os novos irmãos aqui e recebê-los lá atrás do lançamento do livro. Então, sintam-se abraçados por nós. Uma boa semana para todos.